Olá, turma, correção da dissertativa do dia 26 de setembro, segunda questão. Faça o que se pede em cada item. Item A. A e B são as extremidades de um diâmetro de uma circunferência. Determine a equação geral dessa circunferência. Então, fazendo um rascunho, você tem aqui uma circunferência e você tem um diâmetro. Então, o que é um diâmetro? É um segmento de reta que liga dois pontos de uma circunferência, passando necessariamente pelo centro dessa circunferência. Ok? Bom, então temos um diâmetro aqui, então temos o ponto A e o ponto B, que são as extremidades de um diâmetro. Para descobrir o centro para descobrir a equação de uma circunferência, precisamos do centro e do raio. Tá fácil de achar aqui? O centro tá fácil, né? Porque para achar o centro está bem no meio entre o A e o B. Então, o x do centro, basta somar o x do A, vamos pôr direto, x do A mais o x do B, dividido por 2. Isso vai dar 4 por 2, que é 2. O y do centro, y do A, mais o y do B, mais o menos 6, dividido por 2. Então, isso vai dar menos 1. Então, o centro é o ponto de coordenadas, 2 menos 1. Agora precisamos do raio. Vamos achar o raio dessa circunferência. Então, raio. O raio, a gente pode começar achando quem? A distância entre... Agora que a gente conhece o centro, né? Pode ser a distância entre CA ou a distância CB. Tá bem? Ou uma dica é achar a distância entre A e B ainda. Por quê? Porque vai que a gente tem errado algo no C, né? Então, uma dica, às vezes, numa prova, é você não usar a informação que você obteve, mas usar as informações do enunciado mesmo, né? Caso tenha ocorrido algum erro aqui. Bom, então a gente pode calcular a distância AB e depois dividir por 2, né? Para obter o raio. Então, a distância AB, x do A menos o x do B ao quadrado mais y do A menos o y do B ao quadrado. Então, a distância AB será x do A menos 3, então vai ficar menos 3 menos o x do B, que é 7, ao quadrado, mais o y do A, 4, menos o y do B, menos 6. Vou pôr direto, então, mais 6 ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 3 com menos 7 é menos 10, ao quadrado é 100. E 4 mais 6 é 10 também, ao quadrado é 100. Então, vai ficar 100 vezes 2. Né? 100 mais 100, 200. Então, a distância AB é 10 raiz de 2. Portanto, o raio será quanto? Metade disso, né? 5 raiz de 2. Então, já temos o centro do raio. Para escrever a equação geral da circunferência, né? Vamos primeiro escrever a forma reduzida. A forma reduzida seria assim, né? X menos A quadrado mais Y menos B quadrado igual a raio ao quadrado, onde A e B são as coordenadas do centro. Então, ficou x menos 2 ao quadrado mais y menos 1, então ficou y mais 1, e o raio ao quadrado, 5 raiz de 2 ao quadrado. Como ele pediu a equação geral, a gente tem que abrir o TQP necessariamente, obrigatoriamente. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4, abrindo esse TQP. Aqui, y mais 1, né, o quadrado primeiro, y quadrado, 2y mais 1, e 5 raiz de 2 ao quadrado vai dar 25 vezes 2, 50. Muito bem, encerrando então, x quadrado mais y quadrado, menos 4x mais 2y. Aqui vai dar mais 5 com 50 vindo negativo, menos 45 igual a 0. Então, essa é a equação geral da circunferência. Ok? Vamos para o item B. Determinem a medida da corda determinada pelo eixo das abscissas na circunferência de equação. Então, aqui temos uma circunferência e ele quer o tamanho de uma corda. Então, qual a ideia aqui que está implícita, né? Então, temos aqui o eixo das abscissas.
e uma circunferência. Então, supostamente, né, a circunferência está cruzando aqui, ou o eixo X cruza a circunferência em dois pontos. A gente pode chamar de A e B. Esses dois pontos A e B determinam aqui na circunferência, né, uma corda. Ele quer saber o tamanho dessa corda, quanto vale esse AB. Ok? Então, com o rascunho aí, vamos ter uma ideia. Bom, o que a gente sabe? Se são dois pontos que estão no eixo X, são os pontos que têm o Y valendo zero, né? Então, você tem aqui um XA, vírgula zero, e um XB, zero. Então, o que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber quais são os pontos dessa circunferência que tem a abscissa valendo zero, que tem a ordenada valendo zero. Ou seja, coloca y igual a zero na equação dessa circunferência. Então, colocando y igual a zero, vai ficar o quê? Vou copiar aqui tudo de novo. Ó. X² mais y² menos 14x mais 4y mais 40 igual a zero. Então, se o y for zero, esse cara desaparece, esse cara desaparece, e o que sobra é uma equação do segundo grau. Vamos resolver por soma e produto? A soma tem que dar 14 e o produto tem que dar 40. A molezinha, né? 2 números somando é 14, multiplicando é 40. 4 vezes 10 é 40 e 4 mais 10 é 14. Então aqui está o 4, aqui está o 10. Determine a medida da corda. Então a corda AB, a distância entre A e B, né? Vamos escrever assim. A distância entre A e B será 10 menos 4. 6. Belezinha? Então essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até uma próxima.